há um certo romantismo com esse negócio de zona de desconforto. Então é muito propagado aí que é na zona de desconforto que as coisas acontecem. Ora, isso é muito bonito como uma frase de efeito, como post para posts em redes sociais. Mas na vida real, na prática, na zona de desconforto não acontece nada. Sabe o que tem na zona de desconforto? Caos. As coisas acontecem de verdade quando você está na zona de conforto. Há uma confusão muito grande com isso. Se confunde aquelas pessoas acomodadas com estar na zona de conforto para fazer as coisas. Para você falar em público, vou dar esse exemplo que eu acho que fica mais fácil e é um assunto que eu sou especialista hoje e que eu tinha uma zona de conforto muito pequena. O que eu fiz dessa dificuldade, desse desafio, inclusive hoje é o meu curso, eu me tornei especialista nisso. Para você fazer determinadas coisas, para você poder usar as suas competências, todo o potencial que você tem, que já existe dentro de você, você precisa estar numa zona de conforto, uma zona de segurança. O problema é que as pessoas têm, por causa dos seus condicionamentos, das suas crenças, elas criam limitações e elas têm uma zona de conforto muito pequena, aí não acontece nada. Aí sim faz sentido, você tem que sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de desconforto, mas não que lá as coisas vão acontecer como você quer, mas que ao sair, ao ampliar essa zona de desconforto, você acaba aqui ampliando a sua zona de conforto. Por quê? Porque ao sair daquela pequena zona, você vai, no momento ali que vai ter caos, vai ter dificuldade, você vai ter que aprender novas habilidades, novas competências, até chegar a um ponto que você está seguro, confiante, confortável. E aí, aquilo que era zona de desconforto já não é mais zona de desconforto. É uma zona de conforto ampliada, aí você consegue, com maestria, fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público, por causa das minhas crenças, dos meus condicionamentos. Minha zona de conforto, portanto, era muito pequena. Eu conseguia falar para os amigos próximos, para um pequeno grupo de pessoas que eu conhecia. E as pessoas falam, nossa, Ronaldo, você é firme, você é assertivo, você tem uma posição. Só que, principalmente quando eu era mais novinho, para falar para uma pessoa estranha, ainda que fosse para pedir uma informação, às vezes eu fugia daquilo, pedia para um amigo. Por quê? A minha zona de conforto era muito pequena e se eu tivesse que fazer aquilo, já dava tremedeira. Eu travava, não conseguia. Por quê? Porque era uma zona desconfortável e no desconforto você não faz nada. Percebeu? Porque o que vem ali é caos. Mas com o tempo, fui adquirindo novas habilidades, fui trabalhando essas limitações autoimpostas por meio das crenças que a gente vai alimentando. E aí, você vai começando a levantar a mão na faculdade, fazer pergunta, coisa que no começo era um desafio, parecia que o estômago ia sair pela boca. Você começa a ir trabalhar e ter contato com outras pessoas, você vai aos poucos saindo daquela zona de conforto e dando pequenos passos e aumentando, até que chega um ponto que fica totalmente confortável. Como, por exemplo, hoje, para mim, depois de desenvolver o método de Strava, de aplicar em mim mesmo, de muita programação neurolinguística, muito autoconhecimento, hoje é confortável para mim, para eu falar para palestras com várias pessoas, fazer lives, fazer stories, gravar vídeos. Por quê? Porque hoje eu me sinto confortável fazer isso. Eu fui ampliando minha zona de conforto, dando passos para entrar na zona de desconforto, porque quando eu comecei a gravar vídeo, eu gravava um monte de vídeo e não publicava. Por quê? Porque era caos. Não gostava da minha voz, não gostava de como eu me posicionava, não gostava daquilo que eu falava, eu tinha a impressão de que tudo que eu falava, todo mundo já tinha dito. E aí, aquela monte de limitação, não ia acontecer nada. Mas foi preciso isso tudo. Por quê? Porque isso que foi fazendo que minha zona de conforto aumentasse. E hoje é confortável, eu consigo. Então você só vai conseguir exercer com maestria aquilo que você quer fazer se você
ampliar a sua zona de conforto, aí você faz com segurança, com confiança, e aí você põe para fora tudo que já existe dentro de você, todo esse potencial que já está aí. O problema é que às vezes as pessoas, para saírem dessas zona de conforto, entrar numa zona de desconforto e ampliar a zona de conforto, acaba cometendo um outro equívoco, que também é muito bonito para frases de efeito, que é vá com medo mesmo. Você tem que tomar um cuidado danado com relação a isso, porque, veja bem, falar em público, por exemplo, se você tem medo de falar em público, e você se coloca numa situação em que é uma zona de desconforto tremenda e vem o caos e você trava no meio de uma palestra, por exemplo. Isso pode fazer com que você, ao invés de aumentar essa zona de conforto, diminui ainda mais, não conseguindo falar depois sequer para um grupo pequeno de pessoas. Então, é lógico que Emerson já dizia isso, um filósofo americano, que enfrente aquilo que você mais tema, que o medo some. É lógico, mas você tem que saber enfrentar. Então, se é uma coisa que você tem, por exemplo, medo de falar em público, que é tido como um dos maiores medos da humanidade, inclusive maior do que o próprio medo da morte, você tem que ir aos pouquinhos. Se coloque em situações em que você vai aumentando de pequeno desconforto e vai ampliando. Para quê? Para você não ter esse baque. É lógico, se você é daquelas pessoas que reagem bem a esse tipo de pressão, ok, vá lá, enfrenta o medo de uma vez de qualquer jeito mesmo. Agora, se você não é, toma cuidado, porque se você for e o medo te travar ainda mais, você vai se sentir mais frustrado, você pode sentir autopunição, nossa, por que eu fui fazer isso? E aí você acaba retroalimentando aqueles condicionamentos limitantes. Você fala, tá vendo? Não falei que isso não era para mim mesmo. Ai, por que eu tenho que ficar no meu cantinho? E aí você sempre fica lá naquela zona de conforto pequenininha. Então, como que você pode fazer isso? Colocando pequenas metas. Buscando o que eu preciso aprender hoje, que se eu aprender vai me dar mais confiança e eu posso dar um passo pequeno à frente. Se você tem medo de gravar stories, por exemplo, grave, fique simulando várias vezes no seu celular e não publique, mas vá treinando. Vá publicando uma situação que você tem um maior domínio, vai vendo como é que é. Gravar o vídeo, mesma coisa. Faça, você tem que fazer o primeiro. Lógico que você tem que fazer, mas faça em situações que você tem controle e foque naquilo. E vá enfrentando o medo com inteligência. Então, tenha um plano para você aumentar a sua zona de conforto. E não caia mais nessa de que é na zona de desconforto que as coisas acontecem. Ela é importante para aumentar a sua zona de conforto e no sentido de você ter mais confiança. Não confunda com acomodação, que aquelas pessoas querem ficar naquele lugar e não querem sair porque tem medo, porque são acomodadas. Não, você não é acomodado, você só tem uma zona de conforto pequena. Amplie a sua zona de conforto, que seu potencial que já existe vai ser ampliado e você vai realizar tudo aquilo que você deseja. Tenho certeza disso. Meus parabéns por ter chegado até aqui, ter assistido ao vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo fez muito sentido para você e você não foi como aquelas pessoas imediatistas que pulam e não se aprofundam em conhecimento. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir, assistir esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Ative as notificações para colocar o YouTube para trabalhar para você e te avisar sempre que a gente colocar um vídeo novo no canal. Te vejo no próximo vídeo.